Boa noite, eu sou o Roger. Boa noite, eu sou o Vinícius. E este é o Milidux News. Milidux News. Sincronizar online não dá, Vinícius. Não tem problema. Boa noite, eu sou o Roger. Boa noite, eu sou o Vinícius. E esse é o Milidux News. Edição especial Olimpíadas de Tóquio. Exatamente. Hoje, como o Vinícius disse, o Milidux News é especial edição Olimpíadas e nós vamos comentar sobre a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso mesmo, Roger. Antes de mais nada, de a gente falar sobre como o Brasil, né, a atuação do Brasil nas Olimpíadas agora de 2021, vamos falar um pouco sobre a organização, o que a gente achou, né, das Olimpíadas. Para quem não sabe, a gente fez um vídeo anterior a esse, falando sobre as Olimpíadas, né? E agora a gente tá voltando com o segundo vídeo para dar o feedback, né? Sobre como foi, o que a gente achou e nossa opinião, certo? Exatamente. Inclusive, naquele vídeo a gente comentou sobre as expectativas que todos tinham em relação aos jogos, porque por conta da pandemia, né? Muita gente... o Japão recebeu muitas críticas por estar realizando os jogos em plena pandemia. Então, houve uma dúvida, né? Como será? Como a estrutura vai ser boa, mesmo com a limitação de pessoas nos eventos? Então, tínhamos toda essa curiosidade para saber como daria a estrutura. Uma expectativa, né? Exatamente. E eu acho que, né, eu acompanhei bastante, eu e o Vinícius acompanhamos bastante os jogos, e a gente viu que foi tudo... né, a estrutura foi muito bem feita, não tivemos grandes problemas com estrutura, de algum equipamento esportivo. Concorda, Vinícius? Eu concordo. A gente pôde notar que em todos os esportes, né, durante a prática, o Japão se preparou bastante para isso, tendo bastante staffs lá, cedendo máscara, álcool em gel para todos os atletas após o término das provas. Então, Exato. Teve uma organização, uma preocupação muito grande, né, com essa questão por conta da pandemia. Sim. Então, acho que a maior preocupação era essa, né, como que o Japão ia se estruturar para com os atletas, né, e Sim. eu acho que eles superaram bastante a expectativa. Tivemos casos, né, infelizmente a gente teve alguns casos de pandemia entre os atletas, mas eu acredito que foi bem controlado pela quantidade de atletas que tinha lá no Japão durante esse período. Também concordo. Equipamento e estrutura, ok. Como a gente sabe, né, acabou, né? Então acabou as Olimpíadas agora. Acabou de acabar. Os atletas, acho que os últimos atletas também já foram embora lá do Japão. E a gente tá com o nosso âncora. Âncora não, âncora é a gente, né? A gente tá com... Nosso repórter, enviado especial, na verdade. Nosso enviado especial lá no Japão. Lá no aeroporto. Diretamente do aeroporto, né? Já estava acompanhando os atletas. E vamos chamar ele. Vamos chamar. Então, com você, vamos lá. O Glendo Kozlovski, por favor, conte para nós como que foi o desembarque dos últimos atletas brasileiros aí. Conte um pouquinho pra gente. Boa noite aí no Brasil, Vinícius e Roger. Bom dia aqui no Japão. Estou aqui no aeroporto de Tóquio acompanhando os últimos atletas paralímpicos brasileiros embarcarem, né? A gente está vendo, né? Os últimos estão saindo, aliás, todos os países já estão deixando, né, o Japão, e ao mesmo tempo já começa a chegar também atletas paralímpicos. Nós vamos ter, né, as Paralimpíadas começando aí no dia 24. Então a gente vê essa pequena movimentação no aeroporto. E os últimos atletas brasileiros estão embarcando, levando na bagagem 21 medalhas, né? Esse é o recorde do número de medalhas que o Brasil já alcançou numa edição de Jogos Olímpicos. O recorde anterior tinha sido no Rio, nas últimas Olimpíadas, com 19 medalhas. O Brasil, então, embarca com as 21 medalhas na bagagem, sendo 7 de ouro, repetindo a quantidade de ouros do Rio, 6 de prata e ouro, medalhas de bronze. Essas são as estatísticas, né? O Brasil, apesar
das pouca expectativa que pôde se gerar, o Brasil aí está indo voltando para casa com um número grande de medalhas e um recorde também na classificação geral. Pela primeira vez, o Brasil ficou em 12º lugar no quadro de medalhas, aumentando em uma posição o recorde anterior, que era no Rio de Janeiro, de 13ª posição. Então é isso, agora a gente fica aqui aguardando chegarem mais atletas para as Paralimpíadas. Então é com vocês aí no estúdio, Vinícius e Roger. Então, né, aproveitando até o que o Glendo falou, né, do desempenho do Brasil, total de 21 medalhas, vamos aproveitar para falar o que, né, para além do número de medalhas, qual foi o desempenho do Brasil, né, como os atletas brasileiros se saíram nessas Olimpíadas. A gente tem, eu acho que o grande destaque que a gente tem que dar, né, nesse ano foram para os novos esportes, né, que ajudou o Brasil a ter esse alcance no quadro de medalhas. Exato, então, não fossem esses novos esportes, o Brasil ia sair pior do que os Jogos do Rio. E pelo menos eu fiquei bem contente aí com esses novos esportes, com essas aparições aí. Eu acho que deu até um gás nas Olimpíadas, eu acho que chamou muita atenção, né? Sim, e principalmente porque o Brasil se deu bem, né, em 2 desses esportes, né? O Brasil ganhou 3 medalhas de prata no skate e 1 medalha de ouro no surf, né? Então o Brasil, esses novos esportes vieram em boa hora, concordo com esse gás novo que deu, né? Foi legal ver skate nas Olimpíadas. Foi sensacional. Foi sensacional. E eu vi também, depois o Brasil não tinha, né? A gente já tinha antecipado, o Brasil não tinha ninguém de expressão nesse esporte, mas um esporte que ficou também bem legal foi a escalada. Eu assisti, as mulheres detonaram lá, né, na escalada, então deu um gás novo, uma abordagem nova, uma cara nova para as Olimpíadas, eu achei bem legal. Além dos esportes novos, o Brasil teve um bom desempenho, né, para alguns foi surpresa, por exemplo, no futebol masculino, né, a medalha de ouro trouxe, né, um bicampeonato, a gente ficou muito tempo sem ganhar uma medalha de ouro no futebol. 100 anos. Exatamente, 100 anos, aí quando ganha, já ganha 2 em seguida, né? Então, um bicampeonato. Foi bicampeonato, isso foi muito legal. E por outro lado, o futebol feminino, ainda que sabíamos que não era uma das melhores seleções que já tivemos, eu achava que a gente iria um pouquinho mais longe nessa competição, né? Pelo menos até uma semifinal, talvez. Já que você já tocou um pouquinho no assunto do futebol, a gente teve, né, esse momento de alegria com o futebol masculino, mas a gente também teve um momento de tristeza que eles também fizeram, né, durante a entrega da medalha, que foi uma falta de respeito, né, que eles fizeram aí com o patrocinador do Kobe. Então fica aí também esse ponto negativo, eles trouxeram a medalha, parabéns pelo desempenho da seleção, mas teve esse lado negativo aí que foi, né, a não utilização do uniforme completo durante a premiação, né, das medalhas lá. Então, fica aí o desabafo. Tá. E o desabafo. E voltando a falar especificamente do desempenho, né, a gente falou do futebol, dos esportes novos, vamos falar do vôlei. Talvez a maior... a notícia mais inesperada, frustração. Né? Uma frustração, talvez, tenha sido o vôlei. Por quê? Vôlei masculino, apesar de um 4º lugar que não é ruim, dá aquela tristezinha de não temos medalha, né? A gente teve medalha nas últimas 5 Olimpíadas, ou de prata ou de ouro, e nessa nenhuma medalha, ficamos em 4º lugar. Além disso, o vôlei de praia, né? A gente sempre belisca uma medalha, ou de ouro, de prata, de bronze, mas sempre o Brasil traz uma medalha no vôlei de praia. Neste ano não trouxemos nenhuma, nem no masculino, nem no feminino. A única medalha que veio do voleibol foi o vôlei de quadra feminino, que ficamos de novo em 2º lugar. Dá até dói ainda um pouco falar sobre o assunto. Principalmente quando você está assistindo um Brasil e Rússia, e a seleção masculina tá ganhando de 20-12. Sabe aquele famoso 7-1, Brasil e Alemanha? Foi praticamente a mesma sensação.
Exato. Uma seleção que tá ganhando de 20-12 num terceiro set. Não pode Não deixar. pode acontecer o que aconteceu. Então, eu acho que a maior frustração foi aquele placar. O fato de não ter ganho medalha, ok, tipo, é triste, né? Mas já veio dessas quartas de final, não, dessa semifinal, dessa derrota para a Rússia. E depois disso, E foi, né? Foi uma derrota que, depois de o Brasil ter ganhado 2 jogos muito difíceis e muito emocionantes, o Brasil ganhou da Argentina de 3-2 de virada, o Brasil ganhou de 3-2 da França, um jogo dificílimo, decidido no último set, e contra os Estados Unidos também, um jogo sensacional, que foi 3-1. Isso embala o torcedor. A gente fala, olha, o Brasil ganhou bonito da França, ganhou bonito dos Estados Unidos, vai ganhar, ou vai pelo menos lutar para ganhar da Rússia. E realmente deixar um placar que estava 20-12, 23-19, perder o set, perder o jogo é frustrante mesmo. O que mais? Quer falar de mais algum esporte? Algum desempenho em algum esporte? Ou podemos avançar? Você tá ouvindo alguma coisa aí, Vinícius? Parece que a gente tá com outro link lá do Japão. É, isso mesmo. Vamos chamar agora o nosso enviado especial, Fernando Gentil. Que notícias você tem pra gente, Fernando Gentil? Isso mesmo, Roger e Vinícius, que estão aí no Brasil. Eu estou aqui em Osaka, aquele calor, né, infernal que está acontecendo aqui no Japão. Hoje, aqui eu olhei nos termômetros ali, está marcando 31 graus, isso mesmo, estamos aqui ó, no suador que só. Mas é isso, o clima tá aquele clima bem seco. Às vezes cai uma chuvinha bem fraca, mas para. Mas é isso aí, 31 graus. Vim aqui também para comentar um pouco sobre o desempenho feminino do Brasil nessas Olimpíadas. Foi o grande destaque esse ano aí para o Brasil, com diversas medalhas, né? A gente teve um total de 8 medalhas com as atletas brasileiras, com destaque, né, para Rebeca Andrade, que ganhou o primeiro ouro da ginástica, a primeira medalha, né, feminina na ginástica brasileira. Ela teve o ouro e uma prata. Tivemos um destaque também para a nossa fadinha, Raíssa Leal, que ganhou prata com seus 13 anos de idade. Ela cativou todo o público brasileiro, então foram 2 grandes destaques. Tivemos também a Bia Ferreira no boxe, que ganhou uma prata. Martine Grael e Karina Kunz ganharam o ouro na vela. Foi aí também algo já esperado, né? Já não é a primeira medalha da dupla. Tivemos também a Ana Marcela na maratona aquática, era a grande favorita aí para estar ganhando ouro e foi, né, concretizou graças a Deus e ao seu grande desempenho nas Olimpíadas. Maíra Aguiar ganhou sua 3ª medalha no judô, 3º bronze, isso mesmo. Se eu não me engano, é a única atleta que tem 3 medalhas seguidas em Olimpíadas aí no Brasil. E para finalizar, a grande surpresa dessas Olimpíadas, que foi a Luísa Stefani e Laura Pigossi, que ganharam um bronze no tênis. Muitos não esperavam, né, essa medalha aí no tênis, e para a nossa surpresa, a gente teve essa medalha de bronze aí para coroar a participação feminina nas Olimpíadas de Tóquio. E é isso aí, fico aí com vocês dos estúdios aí no Brasil. Uma boa noite para vocês e um bom dia aqui pra gente, direto de Osaka, no Japão. Vai com você aí, Roger e Vinícius. Muito bom. Muito obrigado, Fernando. E aí, Fernando, lembrando, né, trazendo uma informação importantíssima, que foi a participação, o desempenho das mulheres, né? Muita gente, a mídia falou que essa foi as Olimpíadas das brasileiras, não é, Vinícius? Elas foram sensacionais, desde a nossa queridíssima atleta do skate, né? Com apenas 13. Não, é que tá um barulhinho aqui fora do estúdio. Aí entendi. A nossa atleta de 13 anos, né? Que foi um destaque muito legal aí. Em diversas modalidades, né? Se a gente pegar, a gente teve skate, a gente teve o boxe também, que foi muito legal. Eu esperava uma medalha de ouro, viu? Naquela luta. Eu fiquei bastante decepcionado com algumas decisões de alguns juízes durante a Olimpíada inteira, né?
Eu achei E essa que era foi uma ouro ali, das viu? que eu fiquei. E como, Mano, como o Fernando disse, né? Elas foram sensacionais, eu acho que foram as Olimpíadas, né, delas, das mulheres. E sim. gostei bastante. Fiquei muito contente. Eu também. Inclusive, né, a propaganda que alguns canais faziam durante a transmissão era justamente isso. Na verdade, era a Olimpíada da Diversidade, né? Então, provando que esse slogan tá correto, né? As mulheres foram, pelo menos do lado brasileiro, foram as protagonistas dessa edição dos Jogos Olímpicos. Bom, Roger, pro final aqui a gente deixou, né, algumas perguntas pra gente responder sobre as Olimpíadas. E a primeira delas é: qual o destaque das Olimpíadas pra você? Olha, o destaque, né? Eu assisti, acompanhei todos os esportes que o Brasil ganhou medalha ou chegou em alguma final, eu assisti. Então, o que ficou assim, de que mais saltou aos olhos, que a mídia mais comentou, pra mim, né, o atleta que melhor define a palavra destaque do Brasil nas Olimpíadas foi a nossa fadinha do skate, com apenas 13 anos, ganhando a medalha de prata no esporte novo, estreante nas Olimpíadas. E pra você? Bom, pra mim, eu acho que o grande destaque das Olimpíadas são duas atletas muito competentes, mas a Fadinha, né, principalmente pela idade dela. Só que eu fico com a Rebeca. Eu fico com a Rebeca porque é a nossa primeira medalha olímpica do feminino. E além de ser a primeira, ela já foi logo com duas, né? E uma ouro. Isso, um ouro. E então, pra mim, foi uma surpresa muito positiva. Tava faltando, né? Sim. Essa medalha aí pro esporte brasileiro e ela representou, assim, muito bem. Próxima é: qual foi a maior surpresa pra você nessas Olimpíadas? Foi uma surpresa agradabilíssima, adorei quando eu vi que ninguém esperava, mas a dupla feminina do tênis ganhou medalha de bronze e elas comemoraram muito e eu comemorei muito com elas, fiquei muito feliz, tô até arrepiado de lembrar. E foi uma surpresa, né? O Brasil não tem tradição, nunca ganhou uma medalha no tênis, nem feminino, nem masculino, e elas vieram ali sem muita pretensão e conseguiram o bronze histórico e sensacional. Pra mim, foi a maior surpresa das Olimpíadas. E pra você? Eu tenho que concordar com você, Roger. Pra mim também foi a maior surpresa nas Olimpíadas. Foi a dupla feminina de tênis. Elas ficaram sabendo que elas iam para as Olimpíadas uma semana antes praticamente. Verdade. Então elas não tinham pretensão nenhuma, não estavam nem preparadas, né, para ir para as Olimpíadas. E mesmo assim elas foram lá, fizeram bonito, salvaram 3 ou 4 match points lá do tênis, se eu não me engano. E foi sensacional, foi uma surpresa. Próximo tema, próxima pergunta. Próxima pergunta é: qual foi a maior decepção dessas Olimpíadas pra você, Roger? Acho que o telespectador, o internauta já sabe. Pra mim, a maior decepção foi o voleibol masculino de quadra. Como a gente já falou, né, um time que está numa semifinal contra um time como a Rússia, ou melhor, o Comitê Olímpico Russo, não pode perder um terceiro set, que está 1-1, né, de um placar de 20-12 e 23-19, se transformar numa derrota do set e do jogo. O Brasil tinha voleibol para chegar na final e ganhar ouro. O Brasil perdeu na semifinal, porque foi a Rússia, porque se fosse outro time, se fosse a final, seria outra coisa. Bom, pra mim, eu concordo tudo. Foi uma decepção muito grande pelo que aconteceu, né? Mas, acima de tudo, acho que pra mim a minha maior decepção é o vôlei, mas o vôlei de praia. A gente é muito... O Brasil... A primeira vez que a gente não vai pra uma final de vôlei de praia. A gente sempre estava lá. Por mais que a gente não ganhasse o ouro, ou não ganhasse uma medalha, a gente nem disputou o bronze. Nas 4 duplas que a gente tinha, 2 no masculino e 2 no feminino. Então, a minha maior decepção fica nessa questão. E eu vou fazer só um adendo aí, que eu adoro fazer adendos.
Eu não culpo os atletas nisso, porque já vinha sendo, já estava previsto. Eles próprios, os próprios atletas já estavam comentando que o investimento no vôlei de praia caiu muito nesses últimos anos, que uma hora essa conta ia chegar, e chegou. Como teve o comentário do... Alisson. Hã? Alisson? Do Alisson. Ele falou que os países, tirando o Brasil, eles estão crescendo muito, né, no vôlei de praia. Investindo. E o Brasil parou no tempo. O Brasil parou, estagnou. Os outros países estão numa crescente. Isso, exatamente. A culpa é da falta de investimento, de quem administra o vôlei de praia, enfim. Acabou as Olimpíadas, que mensagem que ficou? Que mensagem que essa Olimpíadas deixou? Eu tenho a mensagem que ficou pra mim, como brasileiro que gosta de esportes. E pra você, ficou alguma mensagem? Que mensagem ficou? Na verdade é um misto de sentimentos. Eu tenho o sentimento bom e o sentimento de tristeza. Vou falar de tristeza primeiro, que é a questão de investimento, que eu ainda não consigo aceitar. Ver atletas treinando onde treinam, né, não tendo suporte para a prática do esporte, e chegar numas Olimpíadas, sofrer toda essa pressão de ganhar uma medalha. Eu vou dar até um exemplo de um atleta específico, que é o Darlan, do arremesso de peso. Durante a semana rolou um vídeo dele treinando num terreno baldio durante a pandemia. Por mais que depois ele mostrou que ele tinha um espaço físico, tudo para treinar, mas em certo momento durante a pandemia ele teve que utilizar um terreno baldio. Então eu acho que para um atleta olímpico isso é inadmissível. Independente de poder usar ou não, ele teria que ter uma estrutura melhor. Isso não só ele, né? Tivemos diversos aí atletas que não tiveram piscina para nadar, como o próprio Bruno Fratos comentou, que ele ficou 3 meses sem ter uma piscina para poder praticar. Então fica a minha tristeza nesse ponto. Mas a questão boa, positiva, que eu tiro, é que sim, o Brasil é um país enorme, a gente é capaz de chegar onde a gente quer, só depende da gente, óbvio. Que a gente depende, infelizmente, de gentes, né? De pessoas maiores de aporte financeiro. Mas que o Brasil ele é capaz, ele tem pessoas, ele tem uma cultura muito forte. Então, só depende do nosso próprio país. Eu acho que a mensagem que eu tenho é essa. A gente é capaz, a gente é muito forte e só depende da gente. Infelizmente, é a mesma que você falou como triste. A mensagem que ficou pra mim é preciso investir no esporte. Né? O Brasil suou, as medalhas que a gente teve, nossa, são todas muito merecidas. Né? Os atletas estão de parabéns, porque, como o Vinícius falou, o esporte... Não vou dizer que o Brasil sempre foi um país que investiu muito no esporte, porque não é verdade. Mas agora está pior. Né? O investimento no esporte parece que está cada vez pior. E essas Olimpíadas... a mensagem que ficou pra mim é isso, né? O discurso do Alisson foi muito necessário, né? Todo mundo. Muitos países estão investindo nos esportes, inclusive em vôlei de praia. O Brasil, que é excelência em vôlei de praia, que é a maior escola de vôlei de praia que existe, não investiu e não ganhou nenhuma medalha. Então, só fazer uma observação em cima disso que você falou. A gente perdeu para 2 países considerados gelado. Exato, exatamente. Né? Que não tem praia quente com sol. Pra você ver, né, a questão. Pois é, exatamente. Então a mensagem que fica é essa, né? É preciso investir no esporte, porque todo mundo está investindo. A Letônia, que até ano passado ninguém sabia nem onde ficava, já apareceu, tirou o Brasil e foi muito bem nas Olimpíadas, sabe? A Grã-Bretanha, né, depois que teve a Olimpíadas de Londres, a Inglaterra e Grã-Bretanha só está crescendo o número de medalhas, ficou no top 5 o número de medalhas. E o Brasil não, já tivemos as últimas Olimpíadas, foram no Brasil, o que geralmente dá um gás, né, para o país investir em esporte, não funcionou no Brasil. Conseguimos de novo, de uma maneira muito suada, muito merecida essas 21 medalhas, porque esse patrocínio não, mas incentivo por parte das autoridades, dos governos do Brasil não teve. Então, infelizmente, essa é a mensagem que fica para mim. E para você que está aí assistindo, fica a nossa pergunta antes de encerrar.
O que você achou dessas Olimpíadas? O que você achou do desempenho do Brasil? Você conseguiu assistir aos jogos apesar do fuso? Fala aqui com a gente, comenta, vamos trocar figurinhas, porque é um evento que afinal acontece de 4 em 4 anos, não é sempre que a gente vê na tela, não é? Isso mesmo. E além de tudo isso, vou pedir para vocês, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha com os amigos E nos siga na outra rede social, no Instagram. Nosso perfil é @milidux com K. Segue nós. Isso aí. Fechou? Fechou. Então, muito obrigado. Até a próxima Boa edição do noite. Milidux News. Boa noite. Tchau, tchau.